Dentre os métodos diretos para a resolução de sistemas lineares, o método de Cholesky é uma variação do método da decomposição LU, e ele é aplicável apenas a um conjunto menor de matrizes, mas ele tem uma característica interessante que é reduzir o número total de operações que são necessárias para resolver o sistema linear. Tá? Então, o método de Cholesky ele é estabelecido por este teorema, que exige que a matriz dos coeficientes do sistema linear a ser resolvido, ele seja uma matriz simétrica e positiva definida. O que é positiva definida? É quando o determinante de todos os menores principais é estritamente maior que zero. A gente vai ver o porquê desse resultado. Observe que na decomposição LU, a única condição que era exigida era que o determinante dos menores principais fosse diferente de zero. E a matriz não necessariamente precisava ser simétrica. Tá? Então, isso aqui é aplicável apenas a matrizes simétricas que tenham como característica o determinante do menor principal positivo para todos eles. Se isso ocorrer, então vai existir uma única matriz triangular inferior com os elementos da diagonal principal maior que zero, tá? De tal forma que a matriz G vezes a sua transposta é igual à matriz A original. Além disso, o determinante da matriz A vai ser o produto dos elementos da diagonal da matriz G ao quadrado. Bom, para encontrar, novamente, esse teorema garante a existência e a unicidade da matriz triangular inferior, mas ela não diz como encontrar essa matriz. Por isso a gente tem, de forma equivalente ao que a gente fez na decomposição LU, um esquema prático. E esse esquema prático é simplesmente multiplicar a matriz triangular inferior. Observe que agora nessa matriz triangular inferior os elementos são diferentes de 1, como era na matriz L, tá? E a sua transposta, que é exatamente os mesmos valores que tem aqui, tá? Só fazendo a transposta. E eu repito o processo como se fosse uma decomposição LU. Então eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, a primeira linha pela segunda coluna e assim por diante, e vou igualando aos elementos da matriz respectiva. Então, se você observa aqui, quando eu faço a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna, dá G11 ao quadrado igual a A11, né? Então, esse produto não está indicado aqui, né? Mas, basicamente, ele é colocado da seguinte forma. Então, eu tenho G11 ao quadrado igual a A11. Ora, o A11 é igual ao determinante do menor principal de ordem 1. Como nós estamos exigindo que ele seja positivo, eu posso tirar então a raiz quadrada disso. Então, o G1 é a raiz quadrada de A11. Por que eu não tomo menos a raiz quadrada de A11? Porque eu quero garantir justamente o estabelecimento pelo teorema de uma matriz cuja diagonal sejam todos elementos positivos, tá? Então eu vou tomar todos os valores positivos para garantir a unicidade. Depois eu vou multiplicar então a primeira linha pela segunda coluna, e quando eu faço isso, eu vou ter, ora, esse cara aqui eu já calculei. Esse cara eu já calculei na primeira linha pela primeira coluna. Quando eu vou multiplicar aqui, eu vou multiplicar esse cara por este, mais 0 vezes este. Então vai ficar a primeira linha pela segunda coluna vai dar G11 vezes G21 igual ao elemento A21. Como esse cara eu já conheço, eu encontro o G21. Observe que quando você encontra tanto o G1 quanto o G21, você determinou esse cara e esse.
Depois você determinou o G21, você determinou esse e esse, tá? E assim sucessivamente. Quando você multiplicar a primeira linha pela terceira coluna, pela quarta coluna, você vai determinando todos os elementos aqui da primeira linha, tá? E todos os elementos dessa primeira coluna. Por isso que a gente diz que o número de operações se reduz à metade, né? Porque eu estou determinando simultaneamente o valor nas duas matrizes. A partir do momento em que eu vou para a segunda, eu vou pegar a segunda linha, quando eu multiplico pela primeira coluna, é um produto de dois valores já conhecidos. Então, eu não preciso refazer o cálculo, eu vou começar da segunda linha pela segunda coluna. E essa é a grande sacada do método de Cholesky. Bom, aqui está o que nós falamos, né? Multiplicando a primeira linha pelas demais colunas da transposta, igualando a matriz A, eu vou ter que o GI1 vai ser o AI1 sobre o G11. E assim sucessivamente eu vou calculando os valores do GI. G11, obtenho a linha inteira. A partir daí, eu vou pegar então a segunda linha da matriz G pela segunda coluna da matriz G transposta. Eu não preciso mais começar da primeira, porque são resultados que eu já tenho. E aí eu vou calculando e obtendo os valores sucessivamente. É bem fácil, né? E é mais rápido do que o elemento. A gente tem aqui as fórmulas gerais para cada um dos casos, né? Para quando você vai implementar no computador, você utiliza essas fórmulas gerais. Quando a gente está fazendo exemplos ou exercícios, a gente faz a multiplicação direta, que é muito mais simples de lembrar, né? Então, aqui são fórmulas gerais. Se você observar aqui, você vê que há uma raiz quadrada de um termo que aparece aqui. Esse termo aqui dá para mostrar que são justamente os menores principais naquela posição, tá? Das respectivas ordens. Então, como são os determinantes dos menores principais, isso aqui é positivo, por isso que eu posso tirar a raiz quadrada e o resultado ainda vai ser um número real. Vamos ver aqui um exemplo. Bom, encontre a decomposição de Cholesky. Então, eu vou encontrar a decomposição de Cholesky. Eu observo primeiro que essa matriz ela é simétrica, tá? Então, observe que esta linha é igual a essa coluna, tá? Esta linha é igual a essa coluna, né? E, finalmente, essa é igual a essa. Então, é uma matriz simétrica. Eu não vou calcular o determinante dos menores principais. Ah, por que não? Não precisava? Precisava, mas acontece que o processo de decomposição de Cholesky, quando eu estou executando essas operações, vai aparecer aqui dentro justamente o determinante dos menores principais. Então, se por acaso uma dessas raízes aqui for zero ou for um número negativo, eu vou saber então que o determinante de menor principal daquela linha que eu estou resolvendo, da linha I, né? Ele é zero ou negativo. Tá? Então eu não preciso preocupar em calcular o determinante dos menores principais. Eu posso aplicar o processo diretamente e fazer aqui as operações. Então eu começo aqui multiplicando a primeira linha pelas três colunas. Então vai dar G1 vezes G1, vai dar G1 ao quadrado igual a 4. Portanto, eu já tenho que G1 igual a 2. Né? Então tá aqui, ó, G1 ao quadrado igual a 1. E eu tenho raiz quadrada de A1, então raiz quadrada de 4, que é 2. Toma o positivo, não o negativo, né? Depois eu calculo os demais. Vai dar G1 vezes G21, o restante dá 0, igual a menos 2. Então, fazendo o cálculo aqui, eu chego que o G21 vai ser menos 1. Então, olha só, eu já encontrei aqui 2 e menos 1. Vou indicar aqui, ó, nessa minha matriz, eu posso indicar aqui que eu já calculei esses caras. Opa! Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, esse aqui é 2, esse aqui é menos 1. Esse aqui é 2 e esse aqui é menos 1. Menos 1. Portanto, agora eu vou multiplicar a primeira linha pela terceira coluna e vou encontrar o G31, né?
G1 vai ser 2 vezes G31 igual a 2. Então, G31 tem que ser 1. Né? Então, G31 tem que ser 1. Ok? Eu estou fazendo aqui, mas sempre a gente tem que deixar indicado a operação que a gente está fazendo. Então, a gente multiplica a linha 1 pela coluna 1, linha 1 pela coluna 2, linha 1 pela coluna 3, tá? Para que a gente possa entender o que está sendo feito no processo. E aqui nós encontramos, então, que G31 é igual a 1. Já calculei a primeira coluna dessa G e a primeira linha da G transposta. Agora eu vou começar a multiplicar a segunda linha, não mais pela primeira coluna, porque esse cara eu já conheço e já só conheço. Aqui dá 0 e aqui dá 0, então não tenho nada para fazer aqui. Então eu vou multiplicar esse cara por este por este e este por este. Observe que isso aqui é um número, vai dar 1. Isso aqui vai dar G22 ao quadrado. Então eu tenho 1 mais G22 igual a 10. Tá? É aqui o próximo slide, né? Ó. Então eu cheguei aqui, ó, G21 ao quadrado, né? Mais G22 ao quadrado. G21 ao quadrado eu já conheço. Então, só vou calcular o G22. G22 vai ser a raiz quadrada do A22 menos G21, que é o determinante principal de ordem 2. É 10 menos 1, substituindo os valores, raiz de 9, 3. Né? Portanto, eu já calculei aqui também o G22 e vale 3. E vale 3. 3 e 3. Agora eu vou multiplicar a segunda linha pela terceira coluna. E eu vou encontrar aqui o G32. Então nós temos aqui, ó, exatamente, multiplicando G21 vezes G31, mais G22 vezes G32. Esse eu conheço, esse eu conheço, esse eu conheço, só não conheço esse. Substituindo, encontrando as contas, eu encontro o valor menos 2. Pronto, encontrei menos 2. Menos 2. E finalmente eu vou multiplicar a terceira linha pela terceira coluna, né? Que é o que sobrou. Então vai ficar o quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse, igual a 6. Então, fazendo as contas aqui, nós chegamos à terceira linha, né? G1, 3, 1 ao quadrado, 3, 2 ao quadrado, 3, 2 igual a 3, 3. Substituindo os valores, eu encontro 1. Portanto, eu encontrei aqui exatamente 1 para esse valor. Então, eu tenho 1. Então, a minha matriz ficou 2 menos 1, 3, 1 menos 2 e 1. Que é exatamente essa matriz que eu tenho aqui, né? 2 menos 1, 3, 1 menos 2 e 1. Observe que se você pegar esta matriz aqui e multiplicar pela sua transposta, ela tem que necessariamente dar a sua matriz original, porque foi construída para acontecer isso, né? Então, 0 menos 2. Então, se a gente fizer as contas rapidinho aqui, vai dar 4 menos 2, 2 menos 1, menos 2, né? Vai dar menos 1 vezes menos 2, 0 e 0. Aqui vai dar 1 mais 9, 10. Aqui vai dar menos 1, menos 6. Então vai dar, fiz a conta certa aqui, menos 1, menos 6, vai dar 7, né? Depois eu faço essa com essa, vai dar 2. Esta com essa vai dar menos 1, menos 6, menos 7, né? E 1 mais 4 mais 1, 6. Que é exatamente a minha matriz que eu tinha aqui no começo, tá? Então, você vê que o cálculo, como ela tem essas características, eu consigo fazer essa operação em menos conta. Ah, é tão pouca conta, vale a pena? Vale, porque às vezes você tem matrizes muito grandes, né? Você pega matrizes da ordem de 100 mil por 100 mil, a redução do número de contas é significativo quando você aplica o método, né? E às vezes você tem que resolver milhares de vezes a matriz com ligeiras modificações
Então compensa realmente fazer esse tipo de situação. Bom, aquela observação que a gente falou, como é positiva definida, você tem que os elementos da diagonal são positivos, garantindo sempre ali a raiz, tá? Se você admitir que você pode decompor a matriz com números complexos, isso é, a sua G é uma matriz de valores complexos, então basta que a matriz seja simétrica e o determinante seja diferente de zero, tá? E o método Cholesky requer menos cálculos do que a decomposição LU. Também a gente já tinha falado a respeito disso. Agora, como que eu resolvo um sistema linear usando a decomposição de Cholesky? Da mesma forma como a gente faz na decomposição LU, né? Como você tem G vezes G transposto igual a A, você substitui A no sistema X igual a B pela decomposição de Cholesky, fica G transposto X igual a B. Isso aqui é um vetor, né? Porque é uma matriz vezes um vetor, vai dar um vetor. Então eu chamo esse vetor de V. E aí basta eu resolver dois sistemas. O sistema GV igual a B, né? Estou substituindo esse cara aqui pelo V. Então fica GV igual a B. Encontro o V, substituo o V aqui e resolvo o sistema triangular superior, porque a G é transposta, para encontrar a solução do meu sistema X.